Rádio Web Filosofia. Melhor uma única boa questão do que um monte de certezas. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa serviço, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, e hospital não dispõe de raio-x, onde a gente dos morros é feliz. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Um país que é doente e não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo, que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura. Um país que engoliu a compostura, atendendo a políticos sutis, que dividem o Brasil em 1000 Brasis, pra melhor assaltar de ponta a ponta. Pode ser o país do faz de conta, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta se sou mudo. Um país que seus índios discrimina e as ciências e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país que perdeu a compostura de falar de políticos sutis. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas bico calado, mas tô vendo tudo. Viva Zé Ramalho, né? Na voz do professor Abel Ribeiro. Então, boa tarde a todos. Estamos começando mais um Rádio Web Filosofia para falar novamente de política e arte. Semana passada a gente teve uma... Claro que semana passada eu peguei o bonde andando, né? Mas hoje eu fiz questão de estar desde o início para, digamos, puxar a carroça. Eu passei essa semana, na verdade, por exemplo, na aula de estética, hoje cedo e amanhã à noite, eu vou estar... Eu falei, né, e vou estar falando também dessa questão de arte política. Então, até para falar de Kant, por exemplo, dá para você
fala disso, né? Porque a criatividade, a ideia de criatividade que está já na crítica da faculdade do juízo, né? É uma coisa estranha, né? Interessante, porque se a gente for ver, o idealismo alemão que veio depois, ele é mais restritivo, né? Por exemplo, a estética do Hegel, ela é muito finalista, ela vem assim num processo histórico como se ele fosse uma coisa só, né? Como se houvesse uma hegemonia de forças assim, né? Conduzindo o processo, e ele devesse resultar em alguma coisa. E essa maneira de olhar do Kant, ela é menos restritiva, porque ele nos conduz um tanto assim para a ideia de criatividade, a possibilidade, né, o juízo de gosto não é nenhum universal. Ele preserva isso como um juízo reflexionante. Não tem um conceito. É justamente isso que o separa da razão pura, né? Essa impossibilidade de você ter um alvo, um finalismo para o processo da arte, né? No entanto, a arte ela pode se colocar esses alvos, ela pode se colocar, por exemplo, como o próprio Zé Ramalho, né? Você coloca nessa música principalmente na letra, né? A ideia de instaurar um certo processo, né? Falar de alguma coisa, ter um objetivo momentâneo, né? As vanguardas russas também, né? Quando você vê a questão da arte revolucionária ali, das vanguardas do chamado futurismo, né? Russo, que é o construtivismo, na verdade, né? Do ponto de vista russo. Então você vê ali uma arte revolucionária. Eles pretendem renovar não apenas o país politicamente, economicamente, reformar as relações sociais. Eles pretendem também reformar a própria estética, instaurar um processo que nunca havia existido. Então você vê aquela criatividade extraordinária, né? Tanto na literatura, o Mayakovsky, no cinema, o Eisenstein, Vertov, nas artes visuais também. A utilização das coisas que o Baudelaire falava já no século XIX, ali por exemplo, criticada pelo Adorno, né, a ideia da reprodutibilidade técnica, eles usam favoravelmente. Eles usam dentro do próprio contexto da Revolução. Colocam, por exemplo, a arte nos cartazes, no lambi-lambi, né? Os cartazes simples que você gruda com papel vagabundo, com 2 cores, tal. Eles fazem disso uma grande arte, né? E então é provisório, tudo bem, é uma espécie de momento da história da arte, né? Mas ao mesmo tempo fala bastante dessa possibilidade que a criatividade nos dá, né? De superar alguma coisa que está dada aí no mundo, né? Através da arte, a possibilidade de você recriar o mundo, de inventar o mundo para viver nele, né? Ao invés de aceitar o que está aí. Boa tarde a todos. O professor Irineu Eduardo falava a respeito da criatividade. Aí você me fez relembrar uma definição de arte que uma pensadora americana, Suzanne Langer, ela define a arte assim, né? A prática de criar formas perceptíveis, expressivas do sentimento humano, né? Que a arte é sempre uma criação, né? Tem uma criação artística que implica a técnica e o gênio criador, o gênio criativo, né? Ou seja, um exemplo, se todos nós aqui aprendêssemos uma técnica específica, na hora de fazer a criação artística, aí entra aquilo que eles chamam o gênio criativo, né? A técnica podemos aprender muito bem, mas na hora de criar a arte, aí entra o gênio criativo. E aí, por exemplo, pela religião se explica, se diz a pessoa tem o dom, algo parecido e tal. Algo do ponto de vista de uma revelação, uma né? Algo que me atravessa. Os poetas falam nisso o tempo inteiro, né? No aramaico, a palavra poeta e profeta tem a mesma raiz, né? Então, essa prática de criar, né, formas perceptíveis, que a arte ela sempre é perceptível, assim como acabamos de ouvir a arte aqui do professor Abel, né? Ela sempre é perceptível, seja pelo ouvido, seja pela visão, né? A arte ela é expressa, até pela própria definição, né, de estética, né? A estesis é aquilo que é percebido pelos sentidos. Da sensibilidade. Sensibilidade é os sentidos que você percebe.
e expressivas do sentimento humano, ou seja, a arte ela sempre expressa o sentimento, ou o que alguns dizem é uma forma de você objetivar o subjetivo, né? Aquilo que é um sentimento interno, quando o artista compõe a poesia, o quadro, a pintura, aquilo é passível de você observar, né? Até eu brinco com o pessoal por isso que para alguns uma arte, uma música é o maior barato, né? A pessoa fica horas e horas curtindo. Ou a pessoa está assistindo um filme, ouvindo uma música, a pessoa começa a chorar. E a pessoa que está ao lado olha meio desconfiada. O que você viu nisso aí, né? Que eu não vi, né? É que eu O não que vi. você viu que eu não vi? Porque o sentimento que o artista depositou naquela arte vai de encontro com o sentimento da pessoa. A pessoa que está ao lado, eventualmente aquele sentimento não tem nada a ver com ela. Por exemplo, para as pessoas mais idades, para os nossos pais, algumas canções tocam sentimentos. Para um adolescente já não vai tocar nada, assim como que toca um adolescente não vai tocar o sentimento, né? Então essa objetivação do objetivo, que é impossível pelo pensamento discursivo. Você não faz, isso é só arte que faz, né? É só arte, é próprio da arte, né? É isso que o professor Abel apresentou numa canção, pela razão discursiva você não consegue, né? O Schopenhauer diz assim que o gênio chega de um só golpe naquilo que as pessoas às vezes levam milhares de anos para alcançar. Né? E aí, então, ele acaba iluminando a humanidade com esse lampejo, né, que ele tem. E aí entra uma outra questão também ligada a isso, né, que poderíamos colocar aqui, é a questão da função da arte, que é uma outra discussão, né? Qual é a função da arte? Por exemplo, aqui, segundo alguns, parece que nós temos aqui uma função pedagógica, né, utilizando a arte para possível, né? passar valores e tal. Mayakovsky pensava nisso também, mas a questão é se você fica só nisso ou não. Outros. Alguns têm uma função catártica, fazendo uma catarse. E tem aqueles que vão dizer, não, a arte não tem que ter função nenhuma, a arte... É um inutensílio, E a arte é a arte pela arte, você produz a arte pela arte, não para atingir algum objetivo. Com alguma função, mas ela exerce muitas funções, funções ideológicas, funções políticas, funções mercadológicas, né? O mercado é político também. E o mercado sabe muito bem utilizar-se da arte, sabe, né? Imaginou nós pegarmos hoje uma embalagem qualquer sem o aspecto artístico? É impossível, né? As roupas, né, que todo mundo usa, além de ser um objeto científico bem produzido, é um objeto artístico. Você quer uma roupa e tal, mas você quer uma roupa também elegante, que agrade o visual, assim, o automóvel e tal. Até o Max Scheler, na Modelos e Líderes, ele levanta essa questão também da arte com o orador, né? Quando o orador tem uma boa técnica, uma boa oratória, ele consegue, mediante a sua arte, convencer muito mais do que o aspecto racional. Isso também é. No aspecto da política, quem sabe utilizarmos-se muito bem disso. Consegue com um só golpe atingir. E o próprio artista, no caso, né? Não necessariamente o compositor, mas, por exemplo, o cantor, ele também. Ele pode empobrecer a arte da composição ou pode revelar características que o próprio compositor não tinha imaginado, né, professor Abel? Não, perfeito. Eu sempre concebo a arte musical como política, eu não consigo desvencilhar, né? Muitos concebem a arte, a música, como apenas o aspecto belo, né? E não dá tanta ênfase na palavra e o aspecto cultural que ela carrega politicamente. Por isso que eu tenho algumas dificuldades de conceber algumas canções que estão apenas no campo da melodia, do batuque, né? Para mim, a essência da música está na palavra, né? E o que ela carrega de cultural. Por isso que eu começo com essa canção hoje, né? Porque ela expressa exatamente uma crítica ao momento histórico que vivemos. E essa canção foi composta no ano 2000, né? E você vê, estamos em 2015, 15 anos, e parece que foi composta ontem. Por isso que a música, no meu entender, ela deve ser carregada de política, né? De uma expressão, de um ponto de vista
de uma postura, de uma atitude social, né? De uma responsabilidade social com o que canta. Ontem eu fui buscar um violão na casa de um amigo e ele dizia, e aí, continua fazendo eventos, shows? E, cara, tô parando porque estou preocupado com o meu doutorado, tô mais voltado para questões acadêmicas da PUC. Ele disse, não, cara, não faça isso. Música, eu estou na aula de música agora e a professora foi muito clara quando ela disse que todos nós devemos aproveitar o que temos de musical, né? Em qualquer área, qualquer profissão, você tem que despertar o teu lado artístico, o teu lado musical, né? Não deixe isso de lado, porque isso que alimenta o espírito. Seja qual profissão você tenha, não deixe de cantar, não deixe de fazer música, não deixe de expressar-se musicalmente. É muito legal. Primeiro, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, o pessoal que está aqui. Isso é muito legal que o professor acabou de falar, de não deixar de fazer. Nosso professor de metodologia, professor Haroldo de Paula, não sei se ele está ouvindo, provavelmente ele está dando aula, que é um cara que não para de dar aula. Mas mesmo assim, fica um abraço para ele. Ele sempre reitera durante as aulas dele, assim, para a gente, durante a graduação, ou que seja pós, ou que seja mestrado, leiam muita poesia. Porque o ambiente acadêmico, essa produção acadêmica que nós temos, nos faz frios, de certa forma. A gente se torna muito sistemático, até mecanicista mesmo. Aí ele fala assim, leiam muita poesia, porque a academia nos deixa frios, mas a poesia ainda nos mantém quentes, aquecidos. Então, claro, a gente ama fazer o que a gente faz como acadêmico, seja professor, seja nós, alunos de graduação. Só que a poesia dá um brilho a mais, assim, dentro de tudo que a gente faz. Nos mantém realmente aquecidos, nesse sentido que ele diz. Isso é fantástico, essa fala dele. Até porque incentiva os alunos que não conhecem ou que leem pouca poesia, ou que seja literatura no geral, a conhecer e a ter uma leitura mais afinco desse tipo de arte. A pergunta que eu tinha deixado no ar na semana passada era se ela tem como escapar, se a música tem como não ser política, se em algum momento ela não expressa políticas, né? O Benedetto Croce, falando a esse respeito, ele diz, né, a arte enquanto arte, ela está aquém do bem e do mal, ou ela é amoral, a arte enquanto arte. Mas, sob o jugo da política, da moral e da cultura, está o artista. O cidadão está sempre sob o jugo da moral. Então, isso ela não pode escapar. A arte, sim, a arte está no outro patamar. Então, ele distingue a arte, a produção, e o artista. Diz o artista, não, o artista está sob a moral, sob a política, e ele, sim, como artista, tem a responsabilidade. E aí ele conclui, e como tal, deve ser exercida como um sacerdócio. Eu queria fazer um comentário a respeito de dois poetas do início do século. Ezra Pound, um grande poeta americano, com certeza um dos maiores poetas da humanidade, ele teve uma certa simpatia pelo nazismo, né? Veja, a gente demoniza muito o nazismo, de um certo ponto de vista, porque a gente não viveu a progressão ideológica da coisa. A ideia do esclarecimento do significado do nazismo vem muito com as consequências dos fatos políticos que se sucederam, né, ao longo... Mas num certo momento, assim, quando Mussolini e Hitler surgiram, eles tinham um encanto revolucionário, um encanto de promover mudanças. Né? As pessoas na época elas não tinham uma visão a priori do que seria o fascismo. Assim, acho que talvez, não sei se a gente pode considerar, talvez, acho que seja meio injusta, professor, como foi a ditadura aqui no Brasil. Eu conheço pessoas que veem como uma coisa boa, não, porque o sistema médico funcionava, porque as escolas funcionavam, porque determinadas coisas funcionavam, apesar que tinha muita gente apanhando, muita gente morrendo em prol disso. Mas assim, não sei se é uma o que você está falando é o contrário. Por quê? Porque é o contrário. Por quê? Porque agora a gente já sabe o que a ditadura fez. Né? Então não dá mais para se justificar desse jeito. Mas acontece que os caras lá na origem, né, nessa simpatia era uma simpatia prévia, né,
Depois, à medida que os fatos vão se desenrolando, vem a monstruosidade junto. Quem defende isso depois, a posteriori, está no campo da própria monstruosidade, né? Mas assim, né, um poeta como ele, de repente ele vê uma atitude revolucionária, ele acha interessante. Depois o que acontece com ele? É enjaulado, numa jaula que é um container, onde uma pessoa não consegue ficar de pé, tá? E fica confinado durante um período da vida dele nessa condição. Cervantes passa pelo mesmo problema, né? E o Mayakovsky. Eu queria ler um poema do Mayakovsky aqui, que eu prometi no Facebook, agora vou ter que cumprir, né? Que eu ia ler um poema do Mayakovsky. Promessa é dívida aqui no Rádio Web. Pode, é lindo. Mayakovsky, por Eduardo Ribeiro da Fonseca, com fundo musical. Eu só vou introduzir a seguinte questão. Ele foi chamado poeta da Revolução. E foi chamado o maior poeta do futurismo, né? Então, esse cara que foi o maior poeta, em um certo momento da vida dele, foi considerado pelo partido, né, na verdade, pelo universo político, que já se tornou lá mesmo uma ditadura também, né, com o seu viés de esquerda, tudo bem, mas ainda assim uma ditadura, impondo gosto, inclusive gosto artístico, e dizem para o Mayakovsky, cara, você não pode, nós não publicamos mais você é incompreensível para as massas. E aí ele se mata, né? O fim trágico do poeta, né? Agora, olha só o que ele escreve antes de tudo isso. Olha só quem era o cara incompreensível para as massas. Depois a gente vai lembrar de uma canção do Caetano Veloso, do disco Bicho, Gente para Brilhar, né? Não para morrer de fome. Da onde sai esse verso, Gente para Brilhar? É desse outro poema aqui, chamado A Extraordinária Aventura Vivida por Vladimir Mayakovsky no Verão da Dacha. Dacha são as casas de campo, né, na Rússia. Então, 1927. A tarde era de dia com 100 sóis. O verão rolava em julho, o calor se enrolava no ar e nos lençóis da Dacha onde eu estava. Na colina de Puquino, Corcunda, o monte Acula, e ao pé do monte, a aldeia enruga a casa dos telhados. E atrás da aldeia, um buraco, e no buraco, todo dia, o mesmo ato. O sol descia lento e exato. E de manhã, outra vez, por toda parte, lá estava o sol escarlate. Dia após dia, isso começou a irritar-me terrivelmente. Um dia, me enfureço, a tal ponto que de pavor tudo empalidece, e grito ao sol de pronto, desce, chega de vadiar nessa fornalha. E grito ao sol, parasita, você aí a flanar pelos ares, eu aqui cheio de tinta com a cara nos cartazes. E grito ao sol, espere, ouça, topete de ouro, e se em lugar desse ocaso de pachá, você baixar em casa para um chá? Que mosca me mordeu, é o meu fim. Para mim, sem perder tempo, o sol, alargando os raios passos, avança pelo campo. Não quero mostrar medo, recuo para o quarto. Seus olhos brilham no jardim, avançam mais pelas janelas, pelas portas, pelas frestas. A massa solar vem abaixo e invade a minha casa. Recobrando o fôlego, me diz o sol com voz de baixo. Pela primeira vez recolho o fogo, desde que o mundo foi criado. Você me chamou? Apanhe o chá, pegue a compota, poeta. Lágrimas na ponta dos olhos, o calor me fazia desvairar. Eu lhe mostro o samovar. Pois bem, sente-se, astro. Quem me mandou berrar ao sol insolência sem conta? Contrafeito me sento numa ponta do banco e espero a conta com um frio no peito. Mas uma estranha claridade fluía sobre o quarto, e, esquecendo os cuidados, começo pouco a pouco a palestrar com o astro. Falo disso e daquilo, como me cansa a rosta, etc., e o sol está certo. Mas não se desgoste, não pinte as coisas tão pretas. E eu? Você pensa que brilhar é fácil? Prove para ver. Mas quando se começa é preciso prosseguir, e a gente vai e brilha para valer. Conversamos até a noite, ou até o que antes eram trevas. Como falar ali de sombras? Ficamos íntimos os dois. Logo, com desassombro,
estou batendo no seu ombro e o sol por fim. Somos amigos para sempre, eu de você, você de mim. Vamos, poeta, cantar, luzir no lixo cinza do universo. Eu verterei o meu sol e você o seu com seus versos. O muro das sombras, prisão das trevas, desaba sob o obus dos nossos sóis de duas bocas. Confusão de poesia e luz, chamas por toda parte. Se o sol se cansa e a noite lenta quer ir para a cama, marmota sonolenta, eu de repente inflamo a minha flama e o dia fulge novamente, brilhar para sempre, brilhar como um farol, brilhar com um brilho eterno. Gente é para brilhar, que tudo mais vá para o inferno. Este é o meu slogan e o do sol, né? Não parece uma mistura de Caetano com Roberto Carlos? É. E que tudo mais vá para o inferno. É legal, né? E um poeta revolucionário, quer dizer, o que ele está dizendo para as pessoas? Gente é para brilhar, né? E o Caetano, né? E não para morrer de fome. E que tudo mais vai para o inferno. Ele inspira uma vivacidade no homem, né? Muito bonito, assim, muito interessante. Inclusive, você falando aí, me lembrou João Bosco, né? Quando ele fez uma canção demonstrando o aconchego que é o colo de mãe, né? Exatamente isso. Ele fala: cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido, brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo é tornar a nascer, violeta é azul, outro ser, luz do querer. Não vá desbotar, lilás cor do mar, seda cor do batom, arco-íris crepom, nada vai desbontar. Brinquedo de papel machê, que é a dimensão do sol e o sonho que deve brilhar. Fala, Flávio. Boa tarde a todos. Então, estava aqui ouvindo o professor Eduardo falar e continuando o que o professor Irineu havia falado no começo, que a arte está, digamos, acima do bem e acima do mal. Não, o artista está sempre sob o jogo da sociedade, da moral, da política, da economia também. E, assim, para mim, o artista não tem alvo. Tipo, se ele é pintor, ele pinta. Se ele acordou mal-humorado, ele pinta lá um sol queimando tudo, ou não, ele pinta. Assim é com o cantor também. Ele escreve, o Zé Ramalho, por exemplo, ele vai lá, escreve e canta. E alguém vai comprar, mas ele não está pensando num público, ele não está pensando em monetarizar, não está pensando em vender mais CD como água. Então, é uma questão assim, a Rafaela que sempre fala isso, arte política tem que estar junto, o artista não pode ser alienado, o artista Mentira, não fala nada não. Não é alienado. E realmente, por exemplo, o Zé Ramalho, eu gosto da biografia dele porque ele é um cara que começou uma infância meio transtornada, porque perdeu o pai logo cedo e a família dele queria que ele fosse médico. E ele realmente começou a estudar medicina e tal, mas depois ele largou e foi fazer música no Rio de Janeiro. Então, ele foi fazer música por quê? Porque o que ele gostava, e ele tem talento. E ele foi realmente fazendo bem feito. Só que com o tempo, o nosso Brasil, a gente sabe como é. Nem todo mundo sabe que o Brasil está numa situação difícil também, e que não é só culpa do PT também. Então, mas por ele não ser alienado, ele começa a perceber que as pessoas precisam tomar mais consciência do momento que elas estão vivendo. Então, o vocalista da banda Los Porongas, Diogo, que é uma banda que é do Acre e que toca em São Paulo, ele sempre fala isso nos shows. A gente começou a fazer música porque a gente gosta, e a gente sempre fez música. A gente juntou um grupo e estamos fazendo música, vamos continuar fazendo. Mas, com o tempo, a gente percebe que as pessoas precisam entender melhor o nosso tempo. Então, não é todo mundo que tem aula de história suficiente para entender o seu tempo. Não é todo mundo que tem filosofia, sociologia, psicologia também. Então, ele sempre fala, a gente, enquanto canta, a gente faz o possível para que as pessoas compreendam o que está acontecendo, por que está acontecendo, e que não se desesperem, que possam ver, através das nossas músicas, onde estamos e para onde a gente quer ir, como que a gente pode ir.
E ele não deixa de estar fazendo a música dele. E também ele não faz música buscando um público. Eles fazem boa música e eles fazem o possível para cantar em todos os cantos do Brasil e para que, ao mesmo tempo, as pessoas compreendam o tempo que a gente está vivendo. E eu percebo isso também nos outros artistas, em professores que cantam, por exemplo, no caso do professor Abel, professores que pintam, empresários de ramos de mídias também, de advogados. Muitas pessoas assim fazem o seu trabalho, fazem porque gostam, fazem porque tiveram oportunidade e sempre ajudam para que as pessoas compreendam, em primeiro lugar, que eu considero também um papel não só da arte, mas essencialmente também da filosofia, de compreender. E aí sim, depois que você compreende, não sair xingando a religião, o partido, ou o time do outro, ou o outro mesmo, para poder o país, para poder uma comunidade ou uma universidade ir para frente. E assim tudo ir junto, a arte, a pintura, a música, a religião, a educação também, e a política principalmente, que é o nosso tema, que é a política e a arte. Então as duas devem caminhar juntas para, digamos, uma complementar a outra, porque a gente sabe também que a política não é inocente, a política não é criança, embora tenham pessoas honestas fazendo política, não é todo mundo. Então, e pessoas que fazem arte também, nem todo mundo se envolve com política. Às vezes optam por não participar, não opinar, não sugerir, não se posicionar também. Foi uma pergunta que a gente fez no programa anterior, né? Se deve ou não o artista se posicionar politicamente, defender um partido ou uma causa. Então são questões que, além de interessantes, são construtivas, tanto para a arte quanto para a política, e principalmente para nós, como estudantes, como futuros professores, como vocês como professores. Mas a política sem a arte, dificilmente você vê uma política sem arte. Né? Tem um vídeo no YouTube, como fazer uma propaganda eleitoral, não sei se alguém já viu, depois vejam. É fantástico como ele apresenta uma propaganda eleitoral, ela basicamente, sei lá, se fosse dizer em porcentagem, 90% arte e 10% conteúdo. Desde a forma como a câmera focaliza o candidato, a frase de efeito, vai dizendo frases que devem comover, imagens bonitas. Quando está falando do candidato adversário, o foco, o close é diferente, as cores são diferentes, geralmente em preto e branco, mostrando penumbra. Quando é o candidato em questão... Toda a questão estética que envolve. São paisagens, pôr do sol, abraçando crianças, abraçando velhinhos e tal. Porque isso você está falando para o sentimento das pessoas. Exatamente. Tem algumas campanhas que, se analisar bem, parece que fica mais uma campanha de marqueteiros do que propriamente de conteúdo. Ou seja, você tem um slogan, você tem uma música, que são aqueles jingles que colam na cabeça, e até lá o famoso, lá, o Tiririca, lá, as pessoas que achavam, vamos votar nele, que ele é um inocente. Não, o inocente é quem estava votando nele, né? Que tudo, aquilo que ele dizia, vote no Tiririca, pior que está, não fica, não. Isso não é uma frase dele, isso é uma frase que ele pediu para um humorista específico. Eu preciso de um slogan assim. E tudo aquilo que ele dizia era tudo bem programado, não tinha nada de inocente aquilo. Né? Então, as pessoas que votaram, nossa, que engraçado. É engraçado quem estava votando no cara, né? Tudo aquilo que ele falou tinha uma equipe de marketing selecionando. Chegavam lá 30, 50 frases de efeito, daquelas frases selecionava-se algumas, né? Foi, acho que, o segundo mais votado na eleição em São Paulo. É piada, tá? Não deixa de ser uma arte, mas a forma, a própria figura dele e tal, a pessoa se utiliza do carisma e tal que ele tem, né? Mas... Exatamente. E complementando o que o professor acabou de falar, aqui eu nunca vi esse exemplo que eu vou citar agora. Por exemplo, no Acre, às vezes eu escuto um single de um candidato a deputado e fico pensando, quem fez essa música? Eu nunca vi essa voz, nunca vi essa pessoa. Mas acontece, por outro lado, artistas locais que são muito famosos, que todo mundo admira e gosta, que de repente apoia um candidato e na eleição faz a música do candidato. Então é uma junção que é muito misturada, assim, é uma mistura que não dá para você desvincular o cantor do político. Além dele apoiar, ele fez a música do cara mesmo. Tem um exemplo no Rio de Janeiro, já que você quer um exemplo
Mais pro sul, não é tão no Acre, mas não chega a ser aqui nas 3 regiões do sul. O Marcelo Freixo, que hoje é deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PSOL, que eu particularmente gosto muito da posição dele. Se não me engano, ele concorreu à prefeitura, na última eleição ele concorreu à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e quem fez o jingle foi ou o Caetano ou o Chico. Eu acho que foi o Caetano, se não me engano. Que a classe artística em peso assim apoiou ele, mas infelizmente ele não conseguiu entrar, ficou em segundo lugar depois do Eduardo Paes, infelizmente. Então, você falou do Caetano, né? Tem uma coisa curiosa. O Caetano, nos anos 70, era considerado um poeta alienado. Por quê? Porque ele não entrava assim, digamos assim, num embate com a ditadura, como, por exemplo, Chico Buarque entrava, num embate direto. No entanto, né, ele, dentro dessa, vamos dizer assim, essa política mais no cultural dele, né, de trazer o mundo africano, de trazer o mundo da cultura popular para a grande cultura, né, é uma manifestação embate, política, né? também. É uma coisa de você não ser colonizado, de você, né, de você se articular de um outro jeito. E o engraçado é que ele faz também, em cima de um poema do Mayakovsky, né, O Amor, né, que foi escrito pelo Mayakovsky, ele faz um outro chamado Ressuscita-me, né? O Amor também, desculpe, que onde tem a expressão, né, que ficou muito famosa, Gal Costa cantando, né, e onde ele faz ali uma brincadeira justamente com o Mayakovsky, com a ideia do suicidado da sociedade, né, que o poeta que se dedicou tanto à revolução acabou sucumbindo por causa dela mesmo. E ele tem um verso daí nessa canção, né, O Amor, ele diz assim: agora vamos alcançar tudo o que não podemos amar na vida, com o estrelar das noites inumeráveis. Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida para que não mais existam amor e serviço. Ressuscita-me, para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. É bonito? Lindo. É um verso que ele faz todo esse circuito com a Revolução Russa, com todas aquelas esperanças, né, que foram depositadas, a ideia do suicídio, né? Por isso Ressuscita-me. Caetano Veloso? Caetano Veloso em cima de um poema do Mayakovsky. Esse poema do Mayakovsky, ele fala exatamente dessas mesmas coisas, né? Atenta se volte a terra inteira para viver livre dos nichos das casas, para que doravante a família seja o pai, pelo menos o universo, a mãe, pelo menos a terra. É uma espécie de transcriação, né? Terra, terra, por mais distante do errante navegante, quem jamais te esqueceria. Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista, terra para o pé primeira, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria.
Temos uma Lindo! audiência muito ilustre hoje. O compositor Péricles Cavalcante está nos ouvindo. Estou muito emocionado com isso. Eu já ouvi muito falar Com certeza. Muitas coisas. Engraçado, né? Porque o Caetano, você colocou terra, né? O Caetano, ele compôs essa música lembrando de um momento em que ele estava na prisão. Ele foi preso também pela ditadura, né? E tinha uma foto da terra na parede da cela. Essa canção é fabulosa, linda, linda. Então, a Rafaela estava aqui me lembrando, né, enquanto nós falávamos, para conversar sobre cinema. Bom, nada melhor do que pegar justamente o Eisenstein, né? O Eisenstein foi o cineasta do russo, né, que fez o filme Encoraçado Potemkin, tratando da greve de 1905, que desencadeou, né, que foi um dos primórdios da Revolução Russa, e mostrando o povo contra o Estado, o povo contra a injustiça do Estado. E tem uma famosa cena, né, que depois foi copiada na história do cinema inúmeras vezes, repetida por inúmeros cineastas apaixonados pelo cinema do Eisenstein. O que era tão apaixonante? A montagem dele. Até então, no cinema, o recurso da montagem não era tão valorizado quanto digamos assim, a narrativa literária. Tanto que nesse filme ele faz uma tragédia, uma típica tragédia grega, né, como as descritas pelo Aristóteles. No entanto, o foco mesmo é a montagem. Então, a narrativa, a música da coisa, né, tá no modo como ele monta o filme. E isso foi uma coisa absolutamente chocante, né, para a humanidade, e colocou Eisenstein na história do cinema, assim como um dos maiores cineastas, com certeza. E aí tem essa cena do carrinho de bebê, que ele faz prolongar, porque dura muito pouco, né? Se você jogar um carrinho de bebê com um bebê dentro, escada abaixo, ele cai, né? Mas ele faz aquilo durar para a gente ter o sentimento do que aquilo representa, entende? O absurdo que é o ser humano, o que o ser humano faz com o ser humano, né? E isso, o cinema, né, que foi tão criticado por Adorno e Horkheimer, né, na dialética do esclarecimento, tudo aquilo. O que acontece? O cinema ele não é aquilo que dizem dele, ele é aquilo que o cineasta faz, como toda a arte. Então, quem que inventa a definição de cinema? O próprio cineasta. É mais ou menos um pouco o que o Flávio estava querendo dizer, né, de certo modo. Mas o interessante é isso, né? O cinema ele é uma arte, ele pode ser arte para valer e pode ser uma arte extraordinariamente política. Eisenstein mesmo teve o mesmo destino, de certo modo, do Trotsky, acabou lá no México, exilado, né? E aí ele começa a filmar um longa chamado Que Viva México, que nunca foi montado por ele morreu antes, né? Mas é um filme assim que tem toda a característica também de mostrar a cultura do povo mexicano de um ponto de vista politizado, de um ponto de vista mostrando assim, né, a opressão também. Então o cinema, assim como a literatura, né, você veja o Cervantes, né, quando ele coloca o Dom Quixote, né, ele é uma personagem que digamos assim, beira o patético, né? Porque ele acha que ele é um cavaleiro andante, ele acha que o cavalo dele é um corcel, mas é um cavalo magro, que mal alimentado, que mal aguenta o peso do dono, né? Ele acha que ele está enfrentando gigantes, mas é um moinho de vento. No entanto, né, o que ele está fazendo ali? Ele está fazendo uma crítica à sua época, né? E aquele personagem ali que é o maluco, na verdade é o sábio, né? Porque é essa função do humor também, né? De você poder criticar o rei. O único cara que tem liberdade para criticar o rei é o humorista, né? Porque ele está fazendo graça ali, então ele pode, né? Tipo o Chico Anísio dos anos 70. Tinha aquela velhinha de Taubaté, né? Taubaté não, desculpa, lá de Gaúcho, não me lembro que cidade, né? Que ela dizia que ela era. Sei lá, que seja Passo Fundo, o que for. Mas ela ficava conversando com sotaque de gaúcho com o João Batista, né? Quem que era o João Batista? Era o presidente, o último ditador, né? Então, uma coisa extraordinária, né? Como que deixava, né? Porque ele era humorista. Eu queria tratar também, gente, Eduardo, da questão da incompreensão do artista, né? Pode ver que ao longo das épocas, os artistas sempre foram incompreendidos. E aí queria aproveitar a oportunidade, né, uma honra, tá aí o Péricles Cavalcante nos ouvindo, para fazê-lo interagir aqui conosco, né, com duas perguntas, se é possível, Péricles.
se de fato o artista ele é incompreendido na sua expressão artística e se ele, o Péricles, já passou por uma situação de incompreensão, né? Se pudesse compartilhar conosco, fazendo essa interação aqui com o programa. Eu acho interessante quando o professor fala essa questão da incompreensão. Eu vou falar, acho que no sentido mais estrutural dessa questão que nós simbolizamos o artista, né? A gente fala artista, mas a gente não pensa o artista como um todo. O artista, ele é só um cantor, por exemplo. Não, ele pode ser um artista plástico, ele pode escrever um livro. Acho que eu vejo o brasileiro como um principal problema, assim. A gente tem, por exemplo, atores que estão na TV que são cantores fabulosos. Um exemplo deles é Alexandre Nero, aqui de Curitiba. Aqui ele é muito mais conhecido como um músico e cantor do que hoje mais como ator, né? Mas antigamente mais como músico e cantor. E as pessoas têm esse problema. Ou é artista, ou é cantor, ou é músico, ou é ator, ou é cineasta, ou ele não pode, o artista não pode ser compreendido como um todo, como aquele que se expressa da forma que vê ideal no momento, assim. Isso acho que é um problema chave também. Até porque nós inventamos a imagem do artista. Às vezes ele não é nem tudo aquilo, né, que a gente imagina. Mas se possível, Péricles, se estiver nos ouvindo, interagir conosco aí, através do Facebook. Estamos aguardando aqui. Só perguntar aqui pro professor Abel sobre a incompreensão do artista. Um amigo meu uma vez comentou assim para mim, ele não estuda nada de humanas, estuda computação, e ele perguntou para mim, você que faz filosofia, vem aqui, tipo, o que o Caetano Veloso quer dizer? Porque eu não entendo uma música daquele homem. Daí eu fiquei tipo, bom, vamos lá. E depois ele falou assim, e também os intelectuais do Brasil. Por que são tudo utópicos? Por que eles sempre ficam falando que tem que melhorar, que tem que melhorar? Por que ficam todos viajando? Daí eu fiquei... Foi uma conversa bem longa, porque foi duas coisas difíceis que ele colocou. Por que os intelectuais são utópicos? Porque fica falando que tem que melhorar. Não tá bom e não tá bom, pronto. Ele falou assim, não tem que melhorar, porque não vai melhorar, não tem como. Então são duas coisas difíceis que o artista e o intelectual coloca para a sociedade compreender. E se você sair na rua perguntando, você vai se parar no hospício muito em breve, porque as pessoas não vão te compreender. Se você sair perguntando para elas sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, por quê, onde começou, por exemplo, o MST, é uma questão de política. Todo mundo que eu conheço praticamente é contra. Tipo, MST, vagabundo. Mas se você for na Argentina, lá teve reforma agrária. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar que tem MST lá morando na passagem do Brasil para a Argentina. Então, mas você tem que ter uma aula de história, pelo menos uma aula de história para saber disso. Reforma agrária, por que não teve e por que tem MST. Ou assistir, ou usar arte, assistir Rei do Gato, aquela novela. Vou falar sobre MST essa novela, pessoal. Da invasão. A respeito da utopia, o Eduardo Galeano, né, citando um outro autor, né? Ele diz lá, a utopia serve para quê? Para você continuar caminhando, né? A utopia serve para isso, ó. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Agora, se você escuta Caetano sem a contextualização, a época em que ele realmente escreve e é exilado, você realmente vai transformar Caetano Veloso num monstro, né? Por isso, todo o preconceito com ele, com relação à alienação, etc. É pensar o movimento de contracultura, né? O tropicalismo que ele e Gil assumem ali nos anos 70 para criticar aquilo que estava vindo ao Brasil, né? Uma postura bem clara, política, né? Um recorte. E aí, curiosamente, essa semana eu estava visitando um dos colégios e eles comentavam, né, que algumas pessoas reivindicam não o termo ditadura, mas regime militar, porque são vários pontos de vista sobre o golpe de 64, e que não seria golpe, né? E sim uma intervenção militar. Uma coisa bonita. É regime militar, não ditadura. É um coletivo, né, militar. E essa ideia de que se estamos em governos de esquerda é porque vivemos uma ditadura de esquerda, né? Pela primeira vez escutei isso e fiquei assim chocado. Abismado, né? Eu não sabia que eu era ditador, né? Por pensar diferente. Somos todos ditadores. Então, ainda de encontro com o que o professor Abel acaba de citar do Caetano Veloso, o papel que ele fez naquela época, o artista de hoje ainda deve fazer e tem como fazer, porque, por exemplo, se você for procurar no Ministério Público, a PM hoje mata mais do que o regime militar matou.
Então, só que a questão é diferente, porque o regime militar matou intelectuais, matou revolucionários, pessoas que estavam lutando contra aquele sistema. E hoje a PM, que é praticamente gente pobre, oprimida, oprimindo gente pobre no país inteiro, eles estão matando ainda. Então, o artista de hoje ainda pode fazer isso. E também é uma questão grave, porque eu vi uma vez um muro pichado assim, onde não tem arte e cultura, a violência vira espetáculo. E vira mesmo. E hoje, onde não tem arte e cultura, a violência vira espetáculo. E vira mesmo. Então, hoje ainda o artista precisa fazer isso. Mais do que... Não mais do que naquela época, mas tanto quanto naquela época da ditadura, a gente ainda precisa ver isso. E as pessoas gostam, ficam até madrugada esperando, né? Pra assistir. Quanto mais violência é feito espetáculo ainda. Se colocar uma pessoa que tem a visão de negócio e que organiza a violência, você até institucionaliza, vira até esporte, né? A Hannah Arendt, que para mim tem uma atualidade brutal hoje. Porque ela tem um texto dela que ela fala sobre isso, que a violência é de modo... Hoje a violência tem pessoas que são de cargos de comando e elas organizam a violência de modo sistemático. Elas não sujam as mãos, elas não saem por aí atirando em ninguém, mas elas organizam. O que o Beto Richa fez, por exemplo, no 29 de abril, ele organizou organizou, mas ele não sujou as mãos dele, provavelmente. Mas ele organizou aquilo. Então é uma questão que é grave, que é atual. O que mais eu fiquei chocado escutando rádio ontem, já que a gente escuta rádio, né? Acho que é por isso que a gente pensa diferente. Quem ainda escuta rádio, não né? Mas não é música que eu escuto no rádio, né? E eu fiquei estarrecido, porque no velório do Eduardo Dutra... Foi horrível. Eu vi aquilo? sobre isso. Tamanha insensibilidade. Quer dizer, a pessoa não pode ter uma ideologia diferente, né? E eu fiquei estarrecido, né? Chocado. Só para explicar para o nosso ouvinte, o Eduardo Dutra é ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Ele faleceu de câncer, lutava contra o câncer, e durante o velório dele tinha pessoas em torno do local em que acontecia, com cartazes de que bom que morreu, petista tem que morrer, petista bom é petista morto. Isso não se faz, deu o trabalho gente. de fazer panfletos. Petista bom é petista morto, quer dizer... seria o mesmo que dizer PSDBista bom é PSDBista morto. Só porque a mãe desse senhor ainda é viva, estava lá. Imagine como foi o choque para ela ver isso. Então, o que adianta um posicionamento político, ou, sei lá, uma luta contra uma posição determinada politicamente, se abarca, tira toda a sensibilidade do ser humano? Não tem sentido nenhum isso. Abel, você tem a sua resposta aqui do Péricles Cavalcante. Ele diz que influenciou, no sentido que em 1968 ele deixou a faculdade de filosofia em São Paulo por ela estar, entre parênteses, né, por ela estar completamente esvaziada. Primeiro para Paris, onde me tornei definitivamente um hippie, e depois para Londres, que acabou por ter uma influência formativa forte para a música que eu faria depois. Já de volta ao Brasil, quando então me tornei compositor. Mas foi sempre, no caso da ditadura, uma influência indireta. É isso, um grande abraço. É interessante, né, como ele esteve ali, ele gravou, por exemplo... Com Arnaldo Antunes, né? Ele tem isso, tem várias coisas atuais agora, atuais, né? Mas assim, naquela época, né, eu queria citar aqui para vocês, porque eu estava tendo um diálogo com ele no domingo, que, por exemplo, o Rogério Sganzella, o mesmo nome do Anor. Desculpa, Abel. Fala no microfone. Cara, gostei muito da sua resposta. E aqui me ocorreu te convidar ao programa, né? Então, pense nisso. Convite. Então, esse filme, né, se chama Copacabana Mon Amour. E foi feito em 1970. Então, se o Péricles não tivesse ido para Londres, ele não teria gravado isso junto com o Gilberto Gil. Entende? Então, quer dizer, são as idas e vindas das coisas, né? Porque estavam no exílio, quer dizer, se sentiam desconfortáveis de viver na situação política, foram para lá e produzem uma obra. Inclusive, essa trilha é muito bonita e pouco conhecida, recomendo para as pessoas. A gente estava falando sobre a questão, agora eu me lembrei, da incompreensão do artista.
Ontem, muito por acaso, assim, não tava nem me lembrando do programa, eu acho o cara fantástico, eu tava assistindo. Um documentário sobre o Tom Zé, quem irá colocar dinamite na cabeça do mundo. Eu acho que, se não me engano, é isso o nome. É fantástico, assim, eu acho os Tom Zé genial. O Jorge Ben, ele tem uma contraparte disso, que ele diz assim que, né, fala assim que a pessoa de gênio, né, tem muito TNT do lado esquerdo. Faz sentido, né? Então, o lado criativo do cérebro. Né? E o Tom Zé falava que na época da ditadura, em 69 até, etc., um pouco antes, que ele teve, eu acho que até hoje em dia ele consulta o psiquiatra, porque na época, quando ele ganhou o Festival da Record, acho que foi em 69 ou 67, as pessoas falavam que o que ele fazia não era música. Saiu nos jornais que música era que o Caetano fazia, que a música que ele ganhou era uma música falando sobre São Paulo. Foi uma música do... Eu não lembro se foi do Caetano, se foi do Gil. Alguém foi desclassificado e ele acabou ganhando. E desconsideraram a música dele, etc. Aí está a incompreensão do artista. Aquilo tocou tão profundamente foi tão incompreendido numa dimensão tão grande para ele que ele teve que recorrer à psiquiatria. Acho que até hoje ele consultou o psiquiatra para tentar ver se consegue resolver essas questões, assim. Mas é um cara genial, é fabuloso, eu acho fantástico. Então, como tudo que é bom acaba, né, gente? Vocês repararam que hoje a gente tem vinheta, né? Pela primeira vez. Eu esqueci a câmera de vídeo, olha só, agora que eu lembrei, no final do programa. Cadê a câmera de vídeo? A gente não filmou nada. Por quê? Porque eu não trouxe a câmera. Só mais uma indicação, professor, rapidamente. Eu vi esse final de semana... O Péricles diz assim, muito obrigado, que bom, abraços a todos aí. Um abraço pro Péricles. Eu vi esse final de semana... É um artista que eu considero um ser político incrível, tem uma obra fantástica. Assistam O Sal da Terra, que é um documentário sobre a vida e obra de Sebastião Salgado. É fantástico. Para quem não sabe, Sebastião Salgado é um fotógrafo. Ele é muito mais reconhecido fora do Brasil do que dentro. Ele é um fotógrafo social. Hoje ele fotografa as questões da natureza, etc. Tem o Gênesis, que é uma exposição que está correndo o mundo, que veio para Curitiba e é fabulosa. Fica a indicação. O Sal da Terra concorreu ao Oscar. É lindo, assistam, é maravilhoso. Legal. Vamos encerrar com uma canção, Abel? Daí eu vou pôr a vinheta do fim, tá? Tá legal. Então tá. Pensar porque somos assim, né? E porque sonhamos, acreditamos e pensamos um país melhor, valorizando as coisas do nosso país. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Medo, abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. A Rafaela lembrou do CEMIC que está ocorrendo aqui, né? E antes da gente acabar o definitivo, fala um pouquinho, Rafaela. Então, está acontecendo o CEMIC, que é o Seminário de Iniciação Científica. Todos os alunos que são pesquisadores e os professores estão em exposição dos pôsteres finais, os resultados das pesquisas. Tem alunos fazendo apresentação oral. Esse evento vai até amanhã é quarta, vai até quinta-feira.
é aberto para a comunidade, quem quiser vir ver, quem quiser área de interesse. O pessoal que trabalha, que estuda ciências humanas, tem as apresentações amanhã no decorrer do dia. Fica o convite, é um evento muito bacana para os alunos que não fazem pesquisas, que estão interessados em fazer. Pode É acessar ótimo. o site, né, Pode com a acessar o programação. site, você pode porque pôr CEMIC no Eu Google acabei e de acha. vir de uma palestra, uma mesa redonda fantástica com o professor Jorge da UNB, Universidade de Brasília, a professora de Viçosa, né, na Universidade Federal de Viçosa, e o professor Renê, fantasticamente falando de migrações forçadas, impressionantemente, né? É um tema que estava secundário na pauta, mas hoje é primário para compreender um pouco a geopolítica do mundo hoje, né? Países que são super acolhedores e países que constroem muros, porque tem medo de gente. Venham no CEMIC, gente, participem. É um evento muito importante para a universidade, para nós que somos alunos. A gente aqui, não sei quem, eu vou apresentar amanhã. Vou fazer a apresentação do posto, já estou nervosa, mas vai estar tudo certo e vai ser uma apresentação muito legal para todo mundo. Ansiedade de estreia. Na verdade, não é estreia. Não, da estreia, toda estreia, né? Todo artista antes de uma estreia. Então, gente, agradeço muito a audiência de vocês. Um grande abraço. E na semana que vem, a gente parte para outros caminhos, outros desdobramentos da filosofia. Um grande abraço a todos. Rádio Web Filosofia. Melhor uma única boa questão do que um monte de certezas.